Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como surgiu o feudalismo. Para entendermos como surgiu o feudalismo, nós precisamos voltar lá no Império Romano. O Império Romano era um império de uma extensão territorial muito grande. Ao longo de sua história, eles tinham conquistado vários territórios, então ele era bem grande. Depois de um período de paz, o império começa a ter alguns problemas e ele vai entrar em crise. O império não tem mais dinheiro e começa a faltar alimentos. E para piorar a situação, eles também estavam sofrendo uma grande ameaça dos povos germânicos, que nós conhecemos também como povos bárbaros. Esses povos eram nada mais que povos que não falavam latim, povos que estavam fora do Império Romano. E a gente fala deles como se fosse um só, para ficar mais fácil de estudar. Porém, eles eram vários. Temos os francos, saxões, visigodos, galeses, lombardos, vândalos e muitos outros. A crise do Império Romano vai ter duas consequências principais. A primeira delas vai ser que a população, que estava com medo da invasão germânica e que estava passando fome, vai começar a se deslocar das cidades para os campos, em busca de proteção e de melhores condições de vida. Esse movimento da população das cidades para a zona rural é um processo que nós chamamos de ruralização. A outra consequência da crise vai ser na questão da religião. Se vocês se lembram bem, o Império Romano tinha uma religião bastante parecida com a dos gregos. Eles eram politeístas, ou seja, acreditavam que existiam vários deuses. Porém, agora os romanos vão dar espaço para uma outra religião, uma religião monoteísta, que é o cristianismo. O cristianismo, nessa época, não era uma religião muito popular e tinha poucos seguidores. Às vezes, era até perseguida dentro do Império Romano. Porém, ela vai começar a ficar cada vez mais popular e, principalmente a partir do momento que o imperador Constantino se converte ao cristianismo, ela vai ganhar popularidade e com o tempo vai se tornar a religião da maioria das pessoas de dentro do Império Romano. Então, o que o Império Romano vai tentar fazer para conseguir contornar essa crise? Ele vai dividir o Império em dois. De um lado, nós temos o Império Romano do Ocidente, que tem capital na cidade de Roma. E do outro lado, o Império Romano do Oriente, com a sua capital na cidade de Constantinopla. Então, o que antes era um império único, agora vai se tornar dois impérios, com uma capital em Roma e outra capital em Constantinopla. E aí, vai dar certo fazer isso? Sim e não. No Império Romano do Ocidente, eles não vão conseguir contornar a crise e o Império vai enfraquecer muito. Então, no ano de 476, nós temos a queda de Roma, que é quando os povos germânicos conseguem invadir o território do Império Romano e conseguem dominar a cidade de Roma. A partir daí, nós dizemos que é o fim do Império Romano e também marcamos o fim da Antiguidade, da Idade Antiga. E começa aí a Idade Média. Se por um lado Roma caiu, Constantinopla consegue se manter firme. O Império Romano do Oriente conseguiu controlar a crise e depois do fim do Império Romano vai continuar como Império Bizantino. Tá, mas o que aconteceu com as terras que eram governadas pelos romanos antes e foram tomadas pelos povos germânicos? Então, os povos germânicos vão tomar conta das suas terras. Cada povo vai pegar o seu pedaço de terra que ele conseguiu conquistar e agora eles vão começar a administrar e se organizar de uma maneira diferente do que os romanos faziam. E como vai ser essa organização? Bom, dentro dos povos germânicos, apenas os nobres eram proprietários de terra, então eles eram muito poderosos. Para manter o seu poder, eles estabeleceram entre si relações de suzerania e vassalagem. Como funcionava essa relação? Era assim: o nobre que tinha mais terras doava uma parte das suas terras para outro nobre de sua confiança. Em troca, esse nobre que recebia as terras jurava fidelidade ao outro, além de dever prestar serviços e obrigações militares sempre que o outro precisasse. Nós chamamos de suzerano a pessoa que doa a terra e chamamos de vassalo o que recebe as terras.
por isso o nome da relação, suzerania e vassalagem. Você pode já ter visto em filmes ou séries que o rei consagra o cavaleiro jura fidelidade ao rei. É dessa relação que a gente está falando, tá? Inclusive, tinha até uma cerimônia para que o suzerano entregue as terras para o vassalo, bem parecido com os filmes mesmo. E o que o feudo tem a ver com tudo isso? O feudo, ele nada mais é do que o pedaço de terra que era doado, que o vassalo recebia para administrar. E feudalismo é o nome que a gente dá para esse período em que a sociedade e a economia se baseavam no feudo. A partir do momento que o vassalo recebe a terra, ele se torna um senhor feudal, ou seja, ele é senhor da terra, senhor do feudo. E essa relação não fica só entre o suzerano e o vassalo, não. O suzerano, ele pode ter vários vassalos, e esses vassalos também podem ter outros vassalos. Eles podem dividir a terra em pedaços menores ainda para ficar mais fácil de administrar. Assim, o vassalo podia se tornar suzerano ao doar um feudo para outro nobre. E cada uma das pessoas que recebiam um pedaço de terra, um feudo, era o dono dessa terra e se tornava um senhor feudal. E como era a vida desses feudos? É isso que a gente vai ver no próximo vídeo sobre o feudalismo. Valeu, pessoal, e até a próxima!